Pai Celestial, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, graças te dou, Deus, pela ação do Espírito Santo em favor da tua igreja, em favor das nossas vidas, em favor daqueles que te buscam, Senhor. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, aqueles que te buscam de nada tem falta. Senhor Deus, sabemos, Senhor Deus, que uma coisa é a realidade e outra coisa é a forma como nós interpretamos a realidade, como nosso corpo interpreta a realidade. Aleluia, glória a Deus. A realidade é a tua palavra, a realidade é o que o Senhor faz. Tudo está debaixo do teu controle. Tudo, absolutamente tudo, Senhor, segue aquilo que o Senhor tem determinado. Aleluia. E se nós tomarmos as decisões corretas, existe todo um caminho, um plano ideal que o Senhor já traçou. Mas, Senhor Deus, aqui nós estamos, Senhor Deus, numa natureza terrena. Aqui nós estamos num corpo, nós temos um corpo, Senhor, formado não por coisas espirituais, mas temos um corpo formado pela nossa carne, pelos elementos que foram feitos da terra, dos elementos químicos da terra, Senhor. E que a partir deste corpo físico, nós não enxergamos a realidade como ela é, mas nós enxergamos a realidade conforme a nossa percepção, a percepção do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentidos, dos nossos neurotransmissores. Aleluia! Eu estava orando a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor falasse comigo, que o Senhor me revelasse o que o Senhor quer que eu ore no dia de hoje. E eu te agradeço, Senhor, pela revelação do Teu Espírito Santo, que me trouxe ao meu espírito aquilo que o Senhor quer que eu ore. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero então entrar na Tua presença para orar sobre este assunto, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que eles possam ter a real percepção daquilo que está acontecendo, que não estejam enganados, que não sejam, Senhor, levados a agir não conforme a realidade, e sim conforme uma errada percepção da realidade. Em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra nos fala, e por isso eu oro, a respeito de alguns exemplos de como esta percepção errada pode nos atingir. A Tua palavra nos fala, Senhor Deus, de Elias. Elias tinha vencido o desafio do Monte Carmelo. Os profetas dos deuses pagãos haviam sido mortos. O Senhor havia feito o milagre de enviar fogo do céu que consumiu tanto o sacrifício quanto o próprio altar sobre o qual Elias havia oferecido sacrifício a Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que veio água, veio chuva em tempo de seca.
Mas a tua palavra diz, Senhor, que no dia seguinte Elias começou a fugir de Jezabel. A tua palavra nos fala, Senhor, que embora a realidade fosse gloriosa, mas o cansaço, a luta, o desgaste, o estresse de Elias, Senhor, fez com que a percepção da realidade que o seu corpo tinha, que a sua mente tinha, era de desastre, era de tragédia. Tua palavra nos fala, Senhor, que Elias caminhou quase 200 quilômetros, foram quase 170 quilômetros, Senhor, desde Jezreel até Berseba, e mais ainda um dia caminhando ainda, talvez mais 30 quilômetros. Eu sei, Senhor Deus, que aquele homem estava vitorioso, o Senhor estava agindo, o Senhor estava fazendo milagres, o Senhor estava se movendo, tudo estava dentro de um plano teu, aleluia, mas ele achava que a única saída dele era a morte. Tua palavra nos fala no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 4, que neste momento de grande vitória, neste momento crucial na vida de Elias, neste momento que seria um ápice na sua vida, Senhor. A tua palavra mais tarde nos fala em Elias, justamente dizendo que Elias orou e caiu fogo do céu. O Novo Testamento nos lembra Elias como o homem que orou e caiu fogo do céu. Quando pensamos em Elias, a primeira visão, a primeira imagem que vem na nossa mente, Senhor, é a vitória de Elias no Monte Carmelo. Ali foi o ápice da sua vida. Aleluia! Foi o maior, aleluia, o maior momento da vida de Elias. Mas a percepção que ele tinha daquele momento era de derrota. Que coisa tremenda isto, Deus. Aí está este meu irmão, esta minha irmã, na mesma situação, o Senhor está agindo, o Senhor está se movendo. Aí está o Ministério Restauração, Senhor Deus, este irmão lutando, este obreiro batalhando e quem sabe à sua volta o Senhor está se movendo. Eu estou vendo, Senhor, um movimento poderoso de oração espalhando-se pelo ministério. Eu estou vendo o Senhor dando imóveis, eu estou vendo o Senhor se movendo, eu estou vendo o Teu Espírito Santo dirigindo, Senhor, uma mudança de pastores, planos táticos, planos operacionais. Ah, Deus, o Senhor se movendo, o Senhor falando conosco. Aí está, Senhor, a vida deste irmão, nessa família, o Senhor está se movendo. Essa família que está entrando na oração, essa família que está entrando no jejum. Esse irmão, Senhor Deus, que está vendo o Senhor agir na sua vida, mas a sua percepção. Ah, meu Deus, os seus neurotransmissores, a sua dopamina. Ah, Senhor, os seus hormônios, a opressão do diabo mesmo, notícias, a ansiedade, a expectativa de coisas que ele espera que aconteçam e não está enxergando, fazem tudo isto, Senhor, todas essas coisas fazem com que esse irmão esteja impactado, esteja atribulado, Senhor, pela percepção que o seu corpo miserável, que o seu corpo, o corpo desta morte, Senhor, este corpo débil, este corpo está, Senhor, marcando a vida deste meu irmão, deixando o Senhor para baixo, deixando como que esmagado.
porque a percepção do seu corpo, a percepção da sua mente está sendo totalmente desvirtuada, Senhor. Ele não está conseguindo enxergar a realidade. Oh, ribastu riglastarabashuri gleidaravaias. Era aquele momento no ápice da vida de Elias que ele achava que tudo tinha terminado. Era naquele momento que o Senhor ainda o alimentaria com comida celestial. Oh, que coisa extraordinária! Uma comida que o levaria a caminhar muitos dias sem precisar comer, que o levaria até o Monte Horebe, que o levaria a ter a grande experiência espiritual que ele teve ouvindo a tua própria voz. Oh, aleluia! Naquela caminhada o Senhor lhe daria a revelação do futuro de Israel. Que fantástico isso, Senhor. Aleluia! O Senhor lhe revelaria todas as coisas. O Senhor lhe revelaria a fim da dinastia de Acabe que havia destruído Israel espiritualmente. O Senhor estava lhe mostrando, Senhor, a libertação do povo, o seu sucessor. Ali, Senhor, tudo estaria se cumprindo. Era o ápice, era o momento mais importante, era a glória do ministério de Elias. Mas a sua percepção fazia se sentir miserável. Deus, ajuda este irmão, ajuda esta irmã a vencer este momento, Senhor. Ajuda cada obreiro a entender que ele não pode seguir a percepção do seu corpo, mas deve olhar para a tua palavra e entender que se ele está fazendo o que o Senhor quer que ele faça, é porque o Senhor está agindo, é porque o Senhor está garantindo a vitória. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nós não podemos viver de acordo com aquilo que vemos, e muito menos de acordo com aquilo que sentimos, mas nós temos que viver por aquilo que cremos, nós temos que viver em obediência à tua palavra. Eu te peço, Senhor, traz esta vitória, traz esta percepção espiritual. A tua palavra nos fala, Senhor, que o mesmo acontece com Eliseu, quando o jovem, quando o homem, o moço que o servia, vê a cidade cercada, se desespera. Ele estava, Senhor, ele estava sendo enganado na sua percepção da realidade por aquilo que ele via. Mas quando o profeta ora para que os seus olhos sejam abertos e ele pode enxergar a realidade, e ele pode ultrapassar a percepção que o seu corpo físico tinha da realidade e verdadeiramente enxergar o que estava acontecendo, tudo muda. Oh, glória, 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 glória a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a realidade é que a vitória é nossa, a realidade é que não existe derrota para aqueles que te servem, a realidade é que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta, a realidade é que alguém pode ser moço e mesmo na sua velhice vai dizer, fui moço não, e agora sou velho, mas não vi o justo passar por necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, o Senhor tem vitória, o Senhor tem solução. Oh, aleluia, ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a não sermos enganados pela falsa percepção que o nosso corpo tem da realidade. Senhor, Senhor, eu sei que lá na rua está frio, mas aqui, Senhor, estou dentro de casa, estou aqui neste quarto, Senhor, este quarto fechado, estou aqui agasalhado, Senhor, com esta jaqueta de nylon, a percepção que eu tenho,
A percepção que eu tenho da realidade é que está quente, mas eu sei que está frio. A realidade é que está frio, mas a percepção que eu sinto é de calor. Deus, assim como esta percepção é falsa, assim como, embora eu esteja sentindo calor, eu sei que a 3, 4 metros de mim está um frio desconfortável. Deus ajuda este irmão também a entender isto, Senhor, que embora o seu corpo esteja passando por essa falsa percepção, embora esteja esse sentimento de ansiedade, de depressão, ajuda esse irmão a ultrapassar isto e entender que aqui, aleluia, não a 3 ou 4 metros, não, mas diante dele, Senhor, ao dobrar os joelhos, a clamar a Ti, a descansar em Ti, a proclamar vitória, a dizer: Deus, ajuda-me a não entregar-me para as falsas percepções do meu corpo. Ajuda-me, Senhor, a olhar para aquilo que diz a Tua palavra. Ajuda-me a tomar posições, atitudes. Ajuda-me a tomar qual é a primeira atitude, qual é o primeiro degrau que o Senhor quer que eu tome, que eu suba, Senhor, neste caminho de vitória. Ajuda este irmão, Senhor. Ajuda este irmão. Deirai de recasto rigle da barri cloverai glecera hordias. Ajuda este irmão a encontrar vitória, Senhor. Ajuda este irmão a caminhar em vitória. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Tua palavra nos fala, Senhor Deus, desta percepção, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, e no versículo 8, ele fala, Senhor, que a tribulação foi tão grande, tão grande, que ele chegou também a ponto de desesperar-se da vida. Ele chegou no mesmo ponto de Elias, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, o Elias do capítulo 19 de Reis, de 1 Reis, era o mesmo Paulo de 2 Coríntios 1:8. Ali estava, Senhor, o teu servo desesperado da própria vida. Essa era a percepção que ele tinha e ele escreve por causa das tribulações que eu estava passando. Deus, havia quanta vitória para Paulo. Aleluia! Quantas vitórias Paulo tinha na sua frente. Oh, quantas almas a serem ganhas. O teu Espírito estava se movendo, o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo, mas a percepção que a sua carne tinha, que estava tudo terminado, que estava tudo acabado, que estava derrotado. Deus, que coisa tremenda, Senhor! É a falsidade da percepção de nosso corpo, da realidade espiritual que nos cerca. O Riogestar de Vlasto, Riglastaia, da vitória para este irmão, da vitória para esta irmã. Deus ajuda-o a olhar além do véu, olhar além da matéria, a olhar para o que diz a tua palavra. O que nos importa é obedecer exatamente o que diz a tua palavra, é seguir o caminho, é fazer o que o Senhor nos manda fazer. Ajuda este irmão, Senhor, ajuda este irmão a tomar a decisão de começar
de começar, não pensa. Oh, Senhor, não deixar pensá-lo, Senhor, não deixar esse irmão ficar pensando lá no fim, onde ele tem que terminar, ou o ponto que ele tem que alcançar. O diabo, o Senhor tem visto como o diabo tem agido na vida dos meus irmãos, ou o diabo diz que a pessoa não pode dar o primeiro passo, ou ele quer dizer para a pessoa que ela tem que dar um passo que alcance lá no fim da carreira. Ajude, Senhor, a ele entender que o teu projeto para a nossa vida é pouco a pouco. Ajuda esse irmão a entender que assim como o sol nasce, e quando o sol nasce, Senhor, é aquele rubor apenas no horizonte, mas diz a tua palavra que assim como a aurora, ela se levanta e o sol vem raiando e vem subindo até que chegue, até que seja dia perfeito. Assim é a tua obra em nossa vida. Ajude, Senhor, ajude esse irmão, ajuda essa irmã a começar, Deus, a começar a tomar uma decisão, Senhor, talvez a decisão de todos os dias participar desta oração da família. Ah, Senhor, quem sabe tomar a decisão de todos os dias orar em um desses momentos de oração que temos espalhados durante o dia. Deus, aleluia, ajude este irmão a tomar um passo para a oração, ajuda-o, quem sabe, a começar por este pequeno devocional que nós temos, ajuda o Senhor, quem sabe, começar um degrau, lendo um pedaço da lição da escola bíblica, uma retranca, um ponto, um item da revista Escola Bíblica cada dia. Quem sabe, Senhor, o degrau que ele vai tomar é de ler um capítulo da Bíblia por dia, associado a um momento de oração. Deus, ajuda este irmão a entender que a partir do momento que ele toma uma atitude contigo, sistemática, algo, Senhor, não adianta, Senhor, ele começar lá em cima e depois desistir. Ajuda-o a entender, Senhor, que é um degrau, mas a partir do momento que ele sobe este degrau, não desce mais. Às vezes, Senhor, os teus servos querem fazer algo tão perfeito e é glorioso, mas eles não vão permanecer, Senhor, dentro de um processo, dentro de um propósito que é elevado demais para o momento que eles estão enfrentando. Ajuda o Senhor Deus a começar a sua vida contigo, Deus, com um degrau, Senhor. Quem sabe para ele não é o ideal, claro que não é o ideal, mas é o que o Senhor está proporcionando agora. O rabasto rabaganda gabararararararashaya. Arrabagabarararabararastoriatoricataradararai. Deus, ajuda este teu filho, ajuda esta tua filha, Deus, a começar, aleluia, assim como aconteceu com Elias, o Senhor o levou até o Monte Horebe, assim aconteceu com Paulo, o Senhor lhe deu a vitória, e ele prosseguiu, mesmo debaixo de tribulação. Eu olho para ti, meu Jesus querido. Quem mais perfeito do que o Senhor andou nesta terra, mas a tua palavra diz que o Senhor assumiu a figura humana. A tua palavra diz que ninguém precisava te falar sobre a natureza humana, porque o Senhor mesmo sabia como era o homem. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, o Senhor sabia como era o homem. E ali, Senhor, ali do Getsemane, ali, Senhor, a tua carne
sentiu o que Paulo iria sentir, a tua carne, a percepção da realidade do teu corpo, sentiu o que Elias havia sentido, o que o moço de Eliseu havia sentido. Oh, aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse: a minha alma está angustiada até a morte. O Senhor pediu aos teus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Que coisa tremenda, Senhor. A realidade espiritual era uma realidade gloriosa. Estava chegando o ápice do teu ministério aqui na terra, Jesus. O ápice do teu ministério não foi quando o Senhor transformou água em vinho. Não foi quando o Senhor multiplicou pão e peixe. O ápice, o momento mais importante, o mais glorioso do teu ministério, Senhor Jesus, não foi quando o Senhor ressuscitou Lázaro. Não foi quando o Senhor purificou 10 leprosos. Não foi quando o Senhor andou em cima das águas. Não foi quando o Senhor acalmou o mar e aquietou o vento. Não foi nenhum desses momentos. O momento principal do teu ministério foi quando o Senhor foi crucificado, quando o Senhor ressuscitou. Era a principal semana do teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Naqueles dias o Senhor estava vencendo, ali era o momento de glória, ali era o momento principal, mas a tua carne, meu Jesus querido, teu corpo, a percepção física que o Senhor sentia da sua alma, das suas emoções, era terrível. O Senhor disse: a minha alma está angustiada até a morte. O Senhor estava um passo da glória, um passo da vitória, mas os teus olhos viam angústia, a tua alma sentia angústia. A sua percepção da realidade era terrível. Oh Deus, Jesus querido, ajuda este meu irmão. Ajuda essa minha irmã, Senhor, que está a um passo da vitória, que está no caminho da cruz, que está no caminho da vitória, o caminho da santidade, Senhor. Mas quanto mais ela se santifica, quanto mais ele se santifica, a sua carne esperneia, o seu corpo esperneia, a percepção da realidade física dele, Senhor, é de angústia, é de negação, é de renúncia. Deus, dá força nesta hora para meu irmão, para minha irmã. Dá força para este Elias, dá força para este Paulo, dá força para este cristão, Senhor, que está seguindo os teus passos, que resolveu ouvir a tua voz, que resolveu seguir após ti, que resolveu negar-se a si mesmo, que resolveu dia a dia tomar a sua cruz e te seguir. Em nome de Jesus, ó Pai, dá vitória para este irmão. Ajuda a não se deixar enganar pela falsa percepção da realidade que o seu corpo, que as suas emoções sentem. É no nome de Jesus que eu peço, Senhor, vitória para este teu servo, que a mesma glória, que o mesmo Espírito que veio sobre Elias venha sobre ele, que a mesma glória e o mesmo Espírito que veio sobre Paulo venha sobre ele, que a mesma glória que veio sobre ti, Jesus querido, venha sobre ele, esteja com ele nesta hora, Jesus. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, não puderam estar contigo, mas tu podes estar conosco. A tua palavra diz, Senhor, que eles, Pedro, Tiago e João, não puderam te ajudar, mas o Senhor voltou lá onde eles estavam. Oh, aleluia! Embora eles estivessem dormindo, mas o Senhor voltou onde eles estavam. Deus, meu querido Jesus, meu Deus e meu Senhor,
Socorre os meus irmãozinhos, socorre minhas irmãzinhas, Senhor. Socorre essas ovelhinhas deste rebanho que estão passando por este momento difícil. Ajuda-os a enxergar a realidade do mundo espiritual, a realidade que está acontecendo para aqueles que resolvem te obedecer, que resolvem dar o primeiro passo do caminho da vitória, do caminho da oração, do caminho do jejum, do caminho da palavra, do caminho da santidade. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém e amém.